E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Então vamos ver o que a gente estuda hoje? Bora lá! Potenciação de números racionais expoente negativo. Certo. Esse aqui com grandão embaixo, pequenininho em cima. Mas e esse menos aí, negativo? Sim, não. Bem, pessoal, então a gente hoje tem as nossas potenciações com os expoentes negativos. Tá bom? A gente não costuma ver, né, uma potenciação com expoente negativo, mas elas existem, tá? E a gente vai estudar sobre elas hoje. Está curioso para saber como é que faz? Então vamos lá descobrir na aula. Beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal. Então vamos lá, ó. Nossas potenciações com números racionais, segunda parte, tá? A gente já pegou a primeira parte, a gente usa algumas propriedades, né? Multiplicação, divisão e potência de potência, certo? Então hoje eu vou fazer essa segunda parte. Eu achei por melhor fazer essa segunda parte de números negativos, né? Ó, expoentes negativos, em uma só aula, né? Que era para não ficar muito misturado naquela primeira aula que a gente passou, certo? Então hoje a gente trabalha só com essa, só com os números negativos, né? Os expoentes negativos nas potenciações, beleza? Que é pra gente ficar bem entendido e bem inteirado dentro do assunto, ok? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui é dar uma atenção especial para isso aqui, ó. Isso aqui é uma fração, certo? Então vamos aqui distinguir aqui cada um deles, certo? Então nós temos, ó, esse número 2 ele vai ser o numerador, certo? Vai botar um N. E o número 4 vai ser o denominador. Professor, mas isso eu já sei. E isso não era nem para você estar passando. Mas você vai ver como vai ser importante isso daqui, certo? Então o de cima numerador, o de baixo denominador, ok? Então, e esse tracinho do meio aqui é o tracinho da divisão, certo? Então o tracinho do quociente. Então nós temos 2 quartos, ou 2 dividido para 4, se você preferir, beleza? Então, numerador, denominador, certo? Beleza, então vamos lá. Ó, nós temos aqui 6 elevado a menos 2, certo? Então, quando a potenciação ela vier elevada a um número negativo, o que ela vai se tornar? Para resolver esse 6 elevado a menos 2, isso vai ter que se transformar em uma fração. Por isso que eu coloquei essa fração, certo? Então isso vai ter que se transformar numa fração onde o numerador será sempre o número 1, certo? Então se o numerador é sempre o número 1, então o numerador é o 2 aqui, né? Então o numerador é o de cima, certo? Então o numerador aqui vai ser o quê? O 1. E embaixo, que vai ser o denominador, embaixo o denominador vai ser essa fração, só que com esse sinal aqui, ó, trocado, certo? Então, ó, 6 com o sinal trocado, 2 positivo, certo? Então agora a gente pode resolver essa potenciação com um sinal negativo aí no expoente, certo? Então entendeu direitinho, ó? Então todas as vezes que tiver uma potenciação com um número elevado a um número negativo, ela vira uma fração, onde o numerador, que é o de cima, vai ser sempre 1, e o denominador, que é o de baixo, vai ser a fração inicial com o expoente com o sinal trocado. Então a nossa potenciação inicial é 6 menos 2, então vai ficar 6, 2 positivo, certo? Então como a gente vai resolver? O 1 permanece 1, certo? Esse 1 não muda mais, ele fica aqui em cima direto até a gente conseguir concluir, certo? E o 6 elevado ao quadrado fica como? 6 elevado ao quadrado não é 6 vezes 6? 6 vezes 6. Então, a gente arma aqui, certo? Então, agora a gente tem, ó, 1, 6 vezes 6, 36. Pronto, resolvemos. Não é simples? Certo? Então, vamos agora para um exemplo mais complexo, certo? Um pouquinho mais complicado, né? Até mesmo na forma de a gente ver, a gente já vê que ela é um pouquinho mais complicada, certo? Então, ó, é basicamente a mesma coisa, né? Então vamos fazer aqui, o que vai mudar é que agora nós temos uma fração, certo? Então vamos lá ver como é que a gente faz. Então, ó, expoente negativo, então a gente faz o quê? Numerador, né? 1. E o denominador, a fração inicial com o sinal trocado. Então, ó, 2
quintos elevado a 2 positivo, certo? Menos 2 virou 2 positivo, que é o expoente com sinal trocado, certo? E como que a gente faz agora? A gente faz o seguinte, ó, 1 repete, 1 de novo, né? E agora a gente faz o que, ó? 2 quintos ao quadrado é a mesma coisa aqui, ó. 2 quintos vezes 2 quintos, certo? Então como a gente vai resolver? Ó, virou o que? Uma multiplicação, né? Então na multiplicação de número racional faz o que? Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, ó, 1 permanece, então 2 vezes 2 é 4. 5 vezes 5, 25. Professor, e agora? Agora a gente tem o que? Uma divisão, certo? Então perceba que a gente está usando tudo que a gente já estudou nos exercícios anteriores, né? E nos assuntos anteriores, ó. Então, ó, potenciação, agora a multiplicação, ó, das frações, e agora virou o que? Uma divisão. Então quando a gente tiver uma divisão, a gente faz o que? Para ficar mais interessante, né? Porque desse jeito aqui fica um pouquinho meio confuso de ver, né? Então vai ficar assim, né? Ó, a gente já viu lá na divisão que é o que? Ó, 1 dividido, né? Para 4 sobre 25, não é isso? Então, a gente descobriu o que também lá na divisão? Que quando não tiver número embaixo, aqui vai ficar o que? O 1, certo? Então, vamos lá. Se ficou o 1, vou colocar aqui embaixo, certo? Então vai ficar, ó, primeira, né? E segunda, certo? Você lembra? A primeira fica do jeito que tá, 1 sobre 1. E a segunda, ó, o sinal e a segunda fração ficam invertidas, né? Então, o inverso de dividido é vezes. E o inverso de 4, 25 é o que? 25 sobre 4. Ok? Então, vamos lá agora só resolver. Ficou multiplicação de novo. Então, 1 vezes 25, né? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 1 vezes 25 é 25. 1 vezes 4 é 4. Certo? Só que tem um detalhe aqui. Se a gente observar aqui, ó, o sinal é positivo, certo? Então, se o sinal é positivo, então aqui tem que também ter o mais, né? Então, ó, aqui vai ser mais e aqui também vai ser mais. Então, o resultado aqui vai ser aqui, ó, mais e mais é mais, certo? Então, aqui no resultado aqui também vai ter que ter o positivo, né? Então, não pode se esquecer dos sinais. E quando nós chegarmos bem aqui, inverteu, mas aqui também vai ficar mais. Então, aqui vai ficar o quê? Mais 25 sobre 4, ok? Então, aí a gente resolve a nossa potenciação com os números racionais. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Todos os processos, né? O 6 elevado ao número negativo, né? A potenciação é o número negativo, então vira uma fração com o numerador 1 e o denominador, que é o de baixo, é a sua potenciação inicial com o seu expoente, né? Trocado o sinal, certo? Era 6 menos 2 menos 2, então fica 1, 6 ao quadrado positivo, ok? Então espero que vocês tenham compreendido e agora eu deixo com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!